estagiária ou está começando uma carreira. Não, eu entendo totalmente a sua colocação. Acho que as pessoas podem ver dessa maneira, algumas pessoas podem ver dessa maneira. Imagina uma doutora se chamando de... Não, mas convenhamos também. Por exemplo, eu sou uma menina, ela é a Tica. Tem a Tica, tem a Teca, tem a G, tem a Vivi. É assim que as meninas, principalmente cariocas, as mulheres cariocas se comunicam. Ninguém conhece, por exemplo, vou falar com a senhora Maria das Flores. Não, eu estou entendendo. Não, mas ali era médicas falando na sua área de especialidade. É diferente. Mas a existe dica... o argumento da autoridade no Brasil. É nossa cultura colonialista. Existe a cultura. Que, a princípio, por ser termino colônia, já está em confusão nenhuma de nada. Não, mas assim, eu entendo a sua colocação, entendo a dela. Ela falou como ouvinte, e a maioria dos ouvintes são ouvintes mesmo. Então a impressão que fica é perigosa mesmo. Se ela teve essa impressão... Outras pessoas podem ter tido. Que você não tem nem chance de Mas eu acho não. A informalidade foi imperável. Mas em alguns aspectos, é isso que eu te digo. Como é que dosar a informalidade para não ser excessivo ou descabida? Eu acho que é um fio, sabe, da navalha. Claro, eu também acho. Para cá, ou fica de mais ou fica de menos. Claro. É o perfil do seu programa. É que a maioria, né? Se o diferencial do blush é esse diferencial dá mais audiência, então vai ligar para aquela minoria que acha que jute a credibilidade da médica? Não, o problema é a minoria que não vai ouvir errado, o parceiro da maioria que vai olhar para a audiência não dá dinheiro. Olha, eu entendo perfeitamente a sua colocação, mas só para você entender os dois lados da moeda. Eu entendo perfeitamente a sua colocação, acho ela super bacana de ser feita, mas assim, continuo te dizendo que eu acho que é um diferencial do blush de fato, sabe? Eu acho que você não chamar o tempo inteiro, é o que eu te falo, eu chamo várias vezes durante o programa de doutora, mas às vezes não chamo, às vezes sai um Ju, às vezes sai um Carol. Eu acho, isso é a minha opinião, acho que não fere não a credibilidade delas. A gente outro dia teve uma medição de audiência, quinta-feira está entre os dias de maior audiência, ou seja, elas têm de fato credibilidade, senão as pessoas não iam ouvir. Enfim, acho que a sua colocação é super pertinente, mas a gente também recebe alguns e-mails, só para você ver os dois lados da moeda. Tem ouvinte que se sente incomodado. Outro dia eu recebi um e-mail tem pouco tempo: Isabela, me incomoda um pouco você chamar as doutoras de doutoras, porque o blush é tão informal que na hora que eu ouço você chamando de doutora, fica tão sério. Você pode parar de chamá-las de doutora? Que o ouvinte também se sente super amigo e ele vai dar opinião mesmo, entendeu? Então você vê que tem os dois lados da moeda. A sua opinião, a sua colocação é super pertinente. E desse ouvinte também, porque de repente ele está ouvindo o blush e ele incomodou, doutora, peraí. Né? Então o que eu tento fazer ali, que talvez você não tenha pego esse momento do programa, eu chamo, não existe um programa em que eu não chame elas de doutora em momento algum. Eu chamo doutora Carolina Ribeiro, doutora Juliana Neiva. Às vezes sai Juliana Neiva, às vezes sai Carolina Ribeiro, às vezes sai Carol, às vezes sai Ju. Não tem muita regra, entendeu? Você entende perfeitamente o que você está dizendo. Eu acho que depende do canal também, né? Uma rádio FM, uma rádio leve, um programa mais tranquilo. Nunca numa Band News ou numa CBN se ouviria Ju. Não, de jeito nenhum. Nossa, outra coisa. O público espera outra postura da emissora. No caso da Paradiso, a maioria... Por exemplo, se fosse um programa da Vivi, né, eu acho que estaria dentro do perfil, que é uma rádio pop. Mas dificilmente a Paradiso não é. Não, mas estava indo, o cirurgião plástico. Ué, mas tudo bem, é o público da rádio, uma mulherada que bota o quê? Silicone e fica com a bunda igual a Faísca Popozuda. Entendeu? Entendi como? Não. É isso aí. Não, porque, pessoal, as ouvintes da rádio... Fala devagar, você fala muito rápido. E a locutora. As ouvintes da rádio... Radialista, jockey. As ouvintes da rádio... que é uma classe, né, mais que tem como inspiração Valesca Popozuda, aquele corpo, aquele silicone no peito, na bunda, entendeu? Então, a gente levou um cirurgião plástico lá. Gente, todo mundo ligava para saber de silicone em peito e em bunda, entendeu? Mas por incrível que pareça, chamava cara de doutor. Também ele era mais velho. Mas quando vai... É diferente. Não, tem uma outra coisa. Quando vai um médico de fora, um médico que não é elas são fixo no fixas programa também, já tem elas uma são relação, fixas. é diferente. Quando vai um médico na terça-feira, eu de jeito nenhum chamo ele só pelo nome. Eu chamo ele de doutor. Porque ele é um convidado, Ele não é um convidado. participante do Elas programa. participam do programa toda quinta-feira, o que também gera mais intimidade, não só entre a gente, quanto entre o ouvinte e a gente ali, entendeu? Elas são médicas residentes. Elas são médicas residentes, exatamente. Exatamente. Entendeu? Eu só estranhei, ao longo do programa, até se você as chamasse de Ju, eu acho que estaria dentro do perfil do programa.
mas na apresentação nós estamos aqui com a Ju. Não, mas isso eu nunca falo. Nós estamos aqui com a Ju, essa apresentação. Não, na apresentação você vai como doutora. Quando eu chamo de Ju e Carol, é quando está no meio da conversa, eu falo, pois é, né, Ju, você acha isso? Eu não falo, pois é, né, doutora Juliana Neiva, você acha isso? Mas na apresentação, você com certeza não ouviu falar. Então, eu me enganei. Eu tenho a impressão que eu ouvi logo no início, aí eu achei chocante. Caraca, se depois ela tratar assim, tudo bem, mas eu acho que na apresentação... Não, na apresentação eu nunca chamei pelo apelido. A Ana é o vídeo do Lush Chacido, né? Agora eu terminei com minhas filhas. Vem cá, é aqui eu pensando. Nossa, que cordialidade. Carolina. Beijo, mulher do Caminho. Tudo muito cordial. Enfim, vai pra mulher. Então, Isabela, eu queria saber assim, sobre a reunião da terça, né? Pra saber a pauta da semana. Isso. Aí nessa reunião que você e a Juliana fazem, foi lançado essa peça, esse livro, vai ser legal chamar esse cara. Tem esse trabalho toda terça-feira. Porque assim, a gente que, mesmo trabalhando no lugar, é meio que leigo, sabe? Vê a coisa acontecendo, mas não sabe. Então, eu sempre tenho essa curiosidade. Ela trabalha lá. Eu sei. Sei. Trabalha na Mix ou na Mix? Vamos ver, essa informação. Assim começa. Sempre se cruza no corredor. Aí eu queria saber, por exemplo, vocês se juntam e falam, não, hoje eu vi um lançamento, sei lá, no domingo, no Mil Show. Eu vi um lançamento de tal coisa, vamos chamar fulano. Aí uma semana vocês conseguem chamar a pessoa vai lá. Como que é isso, essa prática mesmo? Acontece isso que você falou. Eu sou absolutamente devoradora de jornais e revistas, então todo sábado eu estou para a Veja, eu leio a Veja no próprio sábado ou no domingo, que são certos ossos do ofício do jornalista, né? Não dá para deixar para ler a Veja quando a outra Veja está saindo. Então eu normalmente leio a Veja já no final de semana e jornal eu leio sempre. Então eu pego o Rio Show, vejo o que está acontecendo, né? Que tem mais a ver com blush. Então isso acontece. Mas acontece muito também a gente receber e-mails de assessoria de imprensa, oferecendo um entrevistado, oferecendo um assunto. Todo e-mail de assessoria de imprensa que a gente recebe e acha interessante, a gente separa, aí já não sou eu, aí a Juliana, esse trabalho todo da Juliana. Quando eu recebo, vem direto para mim, eu encaminho para ela faz essa seleção e fala, Ju, isso é interessante, guarda aí. Então ela faz essa seleção todinha, a gente leva para a reunião de pauta e vai decidindo, isso aqui é interessante, não é? Então tem essas duas frentes, na verdade. É o que chega a nós sem a gente fazer o menor esforço e é o nosso esforço também de ficar antenado e ver o que está rolando. Mas aí vocês decidem na terça-feira, fazer isso, ou não, já não claramente pronto? Não, a gente na terça-feira, assim, o único que tem de legal, tem isso e isso. Quais são as pessoas legais que a gente pode chamar? Essa. A gente já sabe mais ou menos o que pode ser da semana, algumas coisas já certas e outras, assim, convidados que a gente vai tentar. E aí sai produzindo durante a semana. E tem as viagens também, a gente está definindo o tema do Homem de Segunda, Aí a gente começa a falar. Mas você fala, gente, espera. Mas aqui, assim, dela é a primeira vez, mas da Márcia eu acostumada a ver as poucas. Assim, você vai Tô brincando. Eu ainda não dei nenhum. Não viver isso. E convidado fixo, assim, vocês que escolhem o tempo, por exemplo, no dia que eu assisti o Caruso, foi assim, parte de música que confunde a letra. Vocês que escolhem o... A gente às vezes escolhe e às vezes eles dão a dica também. Muitas vezes eu pergunto, meninas, vocês querem falar de quê? Aí eles passam em 5 temas, eu anoto e os próximos 5 temas foram eles que deram. Entendeu? Mas o Caruso que é um poço de criatividade. Mas o Caruso que é um poço de criatividade, né? Não, os dois funcionam muito bem e eles sempre dão ideias boas pro programa. Muito legal. Quer falar, Roberto? Posso? Pode falar. Eu queria dizer que a pauta, ela é um bom pauteiro, que o cara que faz a pauta, o cara é um bom observador do mundo. Né? Além de ficar ligado no jornal, revista, tudo que está acontecendo, o cara tem que observar o dia a dia, o comportamento, o que as pessoas vestem, o que as pessoas falam, a forma de agir, a forma de andar, como é que está funcionando, a gíria que está sendo usada, tudo isso é pauta. Isso deve ser muito tenso, porque a gente não está com nada na cabeça. Está andando na rua, aí vê uma coisa. Exatamente, você não vai saber da coisa, isso é problema. Por exemplo, o cara que trabalha com público, agora você está falando da Acontece. o cara que... Enfim,
cara tem que saber o dia a dia da população, o cara falar com a população. Quando ela vai viver, então, para trabalhar na FMD, ela tem que saber em que porta do ônibus se entra, se é de trás ou se é da frente. É, coisa que o Vitor Júnior, por exemplo, não sabe. Ele não sabe quanto custa um ônibus, uma passagem de ônibus. Isso é básico. Você tem que conhecer seu público, você tem que saber exatamente o que seu público consome para você viver. Então, outro dia eu perguntei isso para a Morena, mas você sabe que porta a Morena, nosso diretor, se entra no ônibus pela frente ou por trás da Morena? Por trás? Alguns anos que se entra pela frente. São coisas básicas que gente. Não, mas ele não mora em Niterói, não. Ele mora na Barra da Tijuca. Adriano Feirão, Então, é importante, de vez em quando, você ir na feira. Mas o engraçado é que metrô, esse lance de ônibus, o Vitor não sabe quanto custa uma passagem, mas eu não sei como ele consegue saber umas linhas que eu não faço a menor ideia que existe. Tipo, um ônibus que você sempre vai em pé e esmaga. 679, 723, sabe? Aí sabe o trajeto. Ele sabe os buracos que eu não sei, sinceramente. Mas eu sei quanto custa a passagem. Agora, os lugares, tipo, praça de não sei o que, lá em. Ele tinha passagem 1,50. Eu descobri isso fazendo promoção. Ah, que bom! É. Vou anotar isso. Deixa eu ligar alguém em São João de Meriti. Você vai mandar um beijo para os alunos da escola? Claro, óbvio. Então, hoje quem tiver saco para ficar acordado de madrugada. Pode escutar só no início, gente. 10 horas da noite eu mando logo no início. Não vou fazer isso com eles, né? Eu queria saber se ela estudou onde, que eu fiz faculdade de quê? A apresentação que a gente já começou, né? Ah, tá. Eu estudei, a minha primeira faculdade foi publicidade, depois eu fiz jornalismo na PUC do Rio, as duas na PUC do Rio. Na verdade, é quase a mesma faculdade, né? Na minha época, são 4 anos de faculdade, eu fiz 4 anos de publicidade, mas para completar o jornalismo tinha tanta matéria igual que eu fiz mais um ano e eu não sei se hoje em dia é assim. Acho que ainda é assim. Então, eu fiz mais um ano, ou seja, eu fiz 5 anos de faculdade e me formei nas duas universidades. E que mais? Aí você começou a fazer o quê? Primeiro você fez, desistiu quantas vezes? Desistiu o quê? Porque todo mundo que veio aqui falou que desistiu. Pensei em fazer alguma coisa e fiz. Não, na verdade Todo mundo que vem aqui, a gente entrevista muita gente. Um programa aqui de entrevistas. Você mexeu com não, eu não tenho uma história assim surpreendente, tipo, comecei a fazer engenharia e virei jornalista, não tenho. Eu sempre quis trabalhar com comunicação, sempre quis escrever, que é a minha grande paixão, eu adoro escrever. Só que quando eu fiz publicidade, eu comecei a fazer alguns estágios e eu comecei a não gostar dos estágios. Então, estagiei em agências de publicidade, agências de marketing, tudo, e comecei a ver que não tinha muito a ver comigo. E aí resolvi fazer o jornalismo e comecei já a estagiar no jornalismo. Eu estagiei na Fundação Roberto Marinho, fazendo texto para o site do Futura. Depois eu fiz um estágio no Telecine, de onde eu saí e depois voltei. E hoje tenho 12 anos no Telecine direto. Eu saí, fiz esse estágio, saí, aí fui para uma produtora que produzia para o Sport TV. Eu fiz vários eventos. Aliás, minha primeira grande cobertura foi nessa produtora, que eu cobri o Rally dos Sertões, que é o maior rally da América Latina, né? Vai de São Paulo até normalmente cruza o sertão do Brasil e vai até uma cidade do Nordeste. Não é sempre a mesma cidade. Mas, então trabalhei nessa produtora, que produzia para o Sport TV um ano e pouquinho. Depois dessa produtora eu voltei para a Telecine. Aí voltei como redatora, e aí fui redatora, repórter, apresentei algumas sessões de filmes no canal também, cobri festivais nacionais e internacionais de cinema, e fiquei lá como fixa mesmo, como funcionária, 4, 5 anos. E depois saí, aí fiz um monte de coisa, trabalhei na TV Brasil, trabalhei na Fox, trabalhei no Multishow, fui trabalhando em diversas televisões. Eu sou formada mesmo por televisão, rádio, meu primeiro contato com rádio foi na Sul América Paradiso mesmo. E aí, assim, no Telecine, eu falo que estou há 12 anos lá, porque eu sempre voltei para o Telecine para fazer, ou eu voltava para cobrir férias, aí eu voltava para fazer locução, aí eu voltava para cobrir um festival. Então, eu sempre voltei, depois que eu saí dessa produtora e voltei para o Telecine, eu voltei e fiquei direto. E hoje eu sou locutora eu era locutora de um programa do Moviebox, hoje eu continuo sendo do Moviebox e agora eu sou de toda a rede do que vai lá no intervalo. Não é das chamadas, não é aquela coisa de hoje você assiste às 10 horas da noite, não sei o quê. São as matérias que passam no intervalo. Eu sou locutora desse programa e dessas matérias. Isso é uma novidade, essas matérias começaram agora esse mês. Mas você produz também matérias? Não, eu sou locutora.
doutora, ponto. Intestinal, Disse o que ele cobrando. Não, e gente dizendo, cara, eu gostei tanto que eu comprei o Albran para experimentar. Então você vê assim, às vezes o testemunho real é até mais legal porque a pessoa acredita de fato no que você está dizendo, né? Mas foi uma coisa nova na minha vida, mas que eu adorei, assim, não teve problema nenhum. Não me senti constrangida de fazer, entendeu? Óbvio que eu faria, né? Claro que eu vou comer Albran toda hora, todo dia. Gente, testemunhal envolve dinheiro. Lógico. Você acha que ela ia comer Albran assim? Não, você acha que ela fala no meu intestino assim? Não, acho que não. Imagina. E quando é real, é mais lindo ainda. Não, mas no real aconteceu isso. Eles me passaram um orçamento e quando eu soube que era real, que eu ia ter que dizer que eu experimentei o produto, você lembra disso? A gente negociou um pouco mais. Mas é óbvio, imagina você não passar mal com Albran. Pô, se real é bom, mas nem euro, hein? Pois é, aí, temos um piadista do grupo, hein? Aliás, nem apresentei, né? Você nem se apresentou pra mim. Pois é, meu nome é Eros Rist. Ele entrou aqui. Eu sou da faixa, como Vivi foi, estou no sexto período. Não é aluno. Na verdade, eu faço parte da equipe da escola de rádio. rádio. Seu nome que a gente queria, seu nome. Ah, tá, desculpa. Tô brincando, seja bem-vindo. Faço parte da equipe da escola de Seja rádio. bem-vindo, seja bem-vindo. Valeu. Nossa, vamos continuar agora. Eros. Você, olha só o que você faz, menino. ROS. Olha só, ele é assim. Esse lado do Roberto, vocês conhecem o lado dele? Ele é assim. Eu já fui assessor de imprensa da escola, hoje eu trabalho na rádio, na Rádio Revista. Ah, naquela revista. Isso, agora vai ter a Rádio Web. Você está escrevendo a revista? Não, vai inaugurar uma coluna agora dizendo a agenda das emissoras. E vai ter o programa Giro no Dial, às 6, a partir das 5 até as 5h30, falando sobre a programação no final de semana. Por favor, mandem pra gente, que a gente precisa ter conteúdo aí pra Rádio Web. A Isabela sai segundo dia do Globo, hoje ela saiu. Eu sou mulher do prefeito, né? Isabela Paz. Tá lá na coluna do Marcelo Gomes. Isso é uma coisa muito comum também que as pessoas trocam o meu sobrenome. Normalmente eu sou Salles ou sou Paz. Porque Paz é um sobrenome que está mais na mídia, né? Por causa da Juliana e do prefeito. E Salles porque é muito mais comum do que Sais. Então as pessoas acham que eu sou Salles. Isabela, fala um pouquinho do Blush, como é que é esse mundo, como é que foi dividido os temas, como é que foi pensado assim. Como já foi o dia que você trabalhou com a Luísa e acabou, o que foi feito para compensar isso? O Blush começou, o formato original dele era com duas apresentadoras, eu e a Luísa Sarmento, e ele era, na verdade, uma seleção, era feita assim, era feita uma seleção de notícias daquele planeta bizarro do Globo, que tem aquelas notícias muito loucas, né, que acontecem, coisas que acontecem no mundo. Então era feita uma seleção de 5 notinhas mais ou menos e a gente lia essas notinhas e nós comentávamos no ar essas notas. Ou seja, ele não tinha assim, um compromisso com muito conteúdo de fato, não tinha entrevistado, por exemplo, uma novidade no Blush, não tinha ninguém, não ia ninguém no estúdio. E ali o programa fez um maior sucesso, as pessoas adoravam, a gente começou a ter muito retorno. Não só retorno de audiência, mas como retorno também de pessoas falando com a gente via e-mail, tudo, às vezes ligam até para a rádio para falar. Isso durou 2 anos. 2 anos depois a Luísa saiu e já havia, na verdade, uma vontade da gente colocar um pouquinho mais de conteúdo no programa, de trazer gente de fora para entrevistar, de divulgar eventos legais, enfim, fazer do Blush um programa de variedades. E foi isso que foi feito. Até porque o legal do Blush é o bate-papo. Então, para não perder o bate-papo, a gente fez um esquema em que eu tivesse sempre companhia no estúdio, que é o que acontece hoje. Hoje, segunda-feira, a gente tem o Léo Jaime e o Fernando Caruso, são os homens de segunda, que é um dia totalmente dedicado ao humor. Terça-feira, ele é um dia aberto para convidados em geral, então a gente traz de tudo. Essa semana, por exemplo, a gente teve o Andrucha, o Oddington, o cineasta, e a gente teve as meninas do Guia do Toco, que é um livro divertido de como dar toco, de como dar e levar toco e tal. Já tivemos esse ano, já veio uma fonoaudióloga para falar de quem abusou da voz no final do ano. Então é bem diversificado, a gente recebe médicos, especialistas em algumas áreas da saúde, artistas, cantores, vem de tudo, desde que a pauta seja interessante. Até um especialista em barata, uma bióloga especialista em barata a gente já recebeu, e foi um barato, com perdão do trocadilho. Enfim, aí terça-feira é isso. Quarta-feira
a gente tem um revezamento de 3 convidados, que são a Suzana Herculano Zell, que é uma neurocientista, o Valdemar Falcão, que fala sobre espiritualidade, ele é astrólogo, escritor e fala sobre espiritualidade, e a Rita Erickson, que é veterinária e fala sobre comportamento animal. Quinta-feira é o dia de Por Dentro e Por Fora, onde a gente tem uma dermatologista e uma nutricionista, Carolina Ribeiro e Juliana Neiva. E sexta-feira é o dia do sexo, que o quadro chama Sexo com Blush, que é onde a gente tem a Rita Jardim falando, que é sexóloga e psiquiatra, falando sobre sexo, relacionamento, tudo. E agora, desde o dia 5 de fevereiro, a gente estreou o sábado, que é uma seleção. Todo sábado a gente faz uma seleção dos melhores momentos do programa. E tem um quadro novo que chama Acontece, com a Fernanda Cortez, que é colunista de cultura. Então ela fala sobre cinema, teatro, sobre tudo que está acontecendo no Rio, de programação bacana, diferente para fazer. E é bem legal, é sempre com dicas interessantes para o ouvinte. Então a gente está de segunda a sábado, de 5 às 7, sendo que sábado não é ao vivo, é o único dia que não é ao vivo, é gravado. A gente grava durante a semana e coloca no ar no sábado. Então é isso, assim, em geral do Blush assim, resumão mesmo de como o programa funciona. E os ouvintes pediam muito o programa no sábado? Os ouvintes, eles pediam não só o programa no final de semana, mas eles pedem a extensão do programa durante a semana. A gente recebe muito retorno dizendo, por que o programa não começa às 4? Porque a gente tem que parar às 7 por causa da Voz do Brasil, né? Então, por que o programa não começa às 4? Por que a Voz do Brasil não passa para outro horário e o programa não termina às 8? A gente sempre, não só o final de semana, como essa extensão dos dias de semana. E a gente achou que podia ser uma boa colocar no sábado, né? Até para falar de uma coisa que a gente não fala no programa. A gente não tem um quadro, não tem uma colunista de cultura no programa. Então tem tudo a ver. Final de semana, cultura, lazer, entretenimento, a gente achou que podia dar certo. E esse é um excelente sinal, quando as pessoas tiverem mais, dá o gostinho de quero mais no ar. Então isso é assim que tem que ser. Quando fica exagerado, tá ruim. Começa a cansar e bota. Mas seja esse. O que é ser produtora e apresentadora de um programa de rádio? Dá um trabalho danado, mas é uma delícia. Dá isso aqui pra gente, né? Mas me diz, na verdade eu estou querendo saber o seguinte, você tem um método ou um esquema? Você já disse anteriormente, né? Se você vai entrevistar e tal, você tem um cuidado, se preparar, conhecer o produto daquele entrevistado, né? Para não chegar nu e crua lá, tudo bem. Mas todos você tem um esquema, um método de trabalho? Não. Simplesmente você faz esse tipo de pesquisa e chega para cara e coragem, toda atropelada na rádio para fazer. Como é que é isso? Qual é o seu dia a dia? O programa entra mais 5 horas, você chega na rádio. Isso depende muito. Até ela sentar e abrir o microfone, como é que é isso? Isso depende muito do dia. Tem dias que eu chego bem mais cedo na rádio, tem dias que eu não chego tão cedo assim, inclusive porque eu trabalho em outro lugar. Eu trabalho também no Telecine como locutora, no canal de cinema, a cabo. Então eu preciso encaixar todas essas coisas no meu dia. O que eu faço normalmente, a minha parte da manhã, quando eu preciso, quando eu tenho uma pauta mais elaborada para fazer, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Andrucha, que foi essa semana lá. O Andrucha é um entrevistado especial, ele fez um filme agora, né? Ele não é um entrevistado tão fácil quanto, por exemplo, autores de um livro chamado Guia do Topo, que é mais fácil, né? Você fala livro, você troca uma ideia e tal, já fez a pauta, tá tudo certo. O Andrucha não, ele fez um filme, Lope, que é uma coprodução Brasil-Espanha, que conta a história de um grande poeta, etc, etc. Então, você tem que ter mais informações sobre isso. Quando acontece isso, normalmente eu pego a minha parte da manhã e eu já começo a pesquisar a minha pauta das 5 horas da tarde, que é essa. Enquanto a Juliana, que chega a 1 hora da tarde na rádio, também já começa a fazer isso, né? Essa Juliana? Oi? A Ju é a redatora e produtora do programa também. Tá? Ela é o meu braço direito. A gente tem assim, a equipe do Blush mesmo, assim, sou eu, a Juliana Zurli, que é redatora e produtora, que me ajuda, e o Bonitinho, que eu chamo carinhosamente no ar de Moreno José, que é o operador do programa e que edita o programa de sábado também. Então somos nós 3 aí. O Robert dá uma super força pro programa também, mas ele não é exclusivo do Blush. Ele é da Mix e da Sul América Paradiso, ou seja, também não tem tempo para ser exclusivo do Blush. Então somos nós 3 ali. Então o meu dia é isso. Quando eu tenho uma pauta mais elaborada, eu já começo de manhã a elaborar, a pesquisar. Eu vejo muito vídeo no YouTube.
E normalmente eu chego depois do almoço na rádio. É o que normalmente acontece. Às vezes eu preciso chegar um pouquinho mais tarde, eu chego um pouco mais tarde. Mas normalmente, sei lá, 2h30, 3 horas eu estou na rádio. E quando tem que gravar, por exemplo, a gente grava toda terça-feira, a gente grava o programa de sábado. Aí eu chego mais cedo ainda. Porque se a gravação é 2, eu chego sempre 1 hora antes da gravação. Porque eu não gosto, você falou assim, você chega lá na rádio toda atropelada, pelo contrário, eu detesto fazer as coisas atropeladas. Então eu gosto de chegar com 1 hora de antecedência, olhar a minha pauta, pensar se eu quero falar alguma coisa, se eu posso fazer link com outra coisa, se eu posso contar uma história legal que me chame para o entrevistado contar outra história legal, entendeu? Então eu sempre calculo também a minha chegada na rádio com 1 hora de antecedência porque eu quero começar a fazer, porque eu vou começar a fazer. Né? Seja uma reunião de pauta, seja uma gravação de programa. Chegar em cima da hora, jamais. Assim, eu nunca cheguei nem na fase inicial do programa, que a gente realmente não tinha muito por que chegar com tanta antecedência, porque não tinha muito o que resolver, o que estudar, era uma coisa mais leve mesmo. Mais leve eu não diria, porque o programa é leve, mas é uma coisa que não dava tanto trabalho, né? Então, mas assim, mesmo assim, no início do programa, desde os primórdios, eu fazia questão de chegar mais cedo, porque é a minha maneira de trabalhar. Então, não sei se eu posso chamar isso de um método, mas eu chamo de uma maneira que me deixa feliz. É uma maneira que me faz feliz de trabalhar. Uma rotina que me faz sentir feliz. Feliz, segura, tranquila, para entrar lá. E depois do programa, você fecha o programa, você vai embora na hora? Não, normalmente vou embora da rádio umas 7h30, 7:45. Às vezes até passa um pouco disso, porque eu respondo todos os e-mails dos ouvintes, com a ajuda da Juliana. Antigamente eu respondia sozinha, hoje em dia não dá mais para responder sozinha, porque o grupo é muito grande, mas eu não deixo nenhum ouvinte sem resposta. Todo mundo que escreve tem uma resposta, nem que seja muito obrigado pelo seu e-mail, valeu pela audiência, um beijo, Isabela. Então, eu às vezes pego um pouco essa parte do e-mail para não sobrar muito para o dia seguinte, e isso acaba fazendo com que eu fique mais tempo um pouco na rádio. E aí, ok, vou embora, a minha noite é toda dedicada ao Telecine também, então eu saio da rádio, vou para casa e começo a trabalhar em outra coisa. Mas aí já não é mais a rádio. E você, Vivi, se prepara? Não, gente, não me preparo nada. Eu chego 10 minutos antes de entrar no ar. Mas é porque não tem por que eu chegar antes. Agora, durante 2 dias da semana, que segunda e terça, eu tenho que chegar na rádio às 5 horas da tarde para gravar os comerciais. Né? Então eu chego 5 horas, fico até às 7. Às vezes eu fico de 5 até as 2 horas da manhã direto. Às vezes não, às vezes eu saio para fazer alguma coisa e volto às 10, né? Que eu tenho que estar, eu entro no ar às 10 horas da noite, então eu chego 20 para as 10, assim, 10 para as 10. Porque eu moro muito perto da rádio. E não faz nada, mesmo tirando 20 para as 10, você não faz nada, você só espera o programa. Espero o programa começar, não tem o que fazer, entendeu? No prédio do Jornal Dia, que não é mais do Jornal Dia, porque o Jornal Dia se mudou para o prédio da Sul América, né? E a gente vai pra Barra. Não está mais na Riachuelo. Então, vou explicar. A rádio vai mudar. Teve uma separação, vamos começar do zero. Era o grupo Dia de comunicação que envolvia jornal, né? O Dia, meia hora, e agora é Marca Campeão, né? Que era um outro jornal lá. E teve a separação. A Gigi, que é a presidente da rádio, era presidente do grupo, vendeu para Egesa, que é uma marca portuguesa, que é responsável pelo valor econômico, por esse marca que é português, enfim. E a gente ficou só com a rádio. E com essa mudança, com essa separação, a rádio vai para Barra, a partir de... Acho que não tem uma data certa, mas acho que mês que vem a gente já vai se mudar para Barra. E o jornal foi para aquele Sul América, Centro de Convenções, que tem 2 prédios comerciais, aí o jornal já foi para lá. Quer dizer, tá indo aos poucos, né? Mas já tem bastante gente lá. E aí eu vou pra Barra agora. Aí eu vou ter que chegar muito cedo, sair de casa muito cedo. Pois é. É o seguinte, né? Com 2 prêmios, sendo bicampeão, você exige, né? Que na verdade. Exige um motorista. Não, eu tenho motorista, mas eu tenho motorista pra me levar pra casa. Poxa, não. Pra me Só levar pra falando casa. em prêmio, radialistas, eu queria ressaltar que a Isabela, que trabalha numa rádio que não é popular, ela não fez campanha agora, é outro nível, como a gente já falou. O Roberto, ele gosta de botar pra baixo, né? Vocês estão vendo isso, é sempre assim, há 10 anos que ele faz isso comigo. A Bela ficou em segundo lugar e chegou a assumir a ponta em algum momento, assim, essa votação. Tá comigo aí. Esse ano eu não quero mais, não vale mais. Eu vou deixar a Bela. Teve uma pergunta. Essa separação, FM o Dia e o Jornal Impresso,
O Mauro Leão e entre outros que entram no ar, que fazem parte do jornal, justamente a notícia que vai para o ar, ainda vai manter essa ligação ou não? A gente tem um vínculo com o jornal, né? Principalmente com Meia Hora. Por exemplo, o Mauro Leão, na verdade, ele era colunista do Meia Hora. Isso. E por participar ao vivo, ele se tornou eu não sei se ele é locutor, eu não sei se ele estava como locutor, mas ele faz a participação dele ao vivo. Sim. E a gente tem a coluna do jornal, da rádio no jornal. A princípio, eu não tenho essa informação precisa para te dar, mas eu acho que isso não vai mudar em nada. Eu vai continuar lá, porque agrega pra gente, entendeu? Até porque o nome, o dia, acho que vai ser difícil de se não, mas não, acho que não é nem no dia, é mais no ano Meia Hora, porque a gente nunca teve essa coisa assim, sabe? Só, por exemplo, quando teve essa mudança, quando eu entrei na rádio, aí sim a gente saiu no dia D, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia nem é mais tão o jornal dia em si, é mais o Meia Hora. É porque é a classe que você falou, né? A classe C, D e E. É mais de Meia Hora. Mas eu acho que vai manter esse lance da coluna, o Mauro Leão vai continuar nas duas coisas, enfim. Eu acredito que mantenha, não tenho essa resposta certa para te dar, porque, por incrível que pareça, ainda é muito cedo para te dizer isso, entendeu? Enfim, essas coisas são mais... Tem uma outra pergunta disso, eu estou perguntando isso, vocês aí possam, né? Olha só, tem uma pergunta aqui para vocês duas. Se o diretor da rádio quiser, ele pode interferir no trabalho de vocês? Pode. Anteontem eu fiz o programa inteiro com o meu diretor do meu rádio, falando, faz isso, vamos dar o celular pro cara, não sei o quê, não. É quase um ponto eletrônico. Sério? Sério. E aí no dia seguinte ele falou, eu preciso arrumar uma forma de falar com você e com o Vitor Júnior durante o programa sem atrapalhar vocês, porque a qualquer momento eu posso falar. Ou por Skype, ou por MSN, ou por DM no Twitter. Ele quer manter contato com a gente, pode interferir sim. Interfere. No nosso caso lá, no Blush, é muito raro que ele interfira durante o programa. Mas ele pode interferir da seguinte maneira: a gente faz uma reunião de pauta toda terça-feira para decidir a semana. Então tem reunião de pauta? Tem reunião de pauta. Toda terça-feira, não necessariamente toda terça-feira, às vezes não dá para fazer na terça, mas uma vez por semana a gente faz uma reunião de pauta. E essa pauta, ela vai encaminhada toda por e-mail para o nosso diretor artístico. E ele, se tiver alguma objeção, se ele tiver, olha, essa pauta aqui não está legal, não acho legal, ele vem, conversa comigo e a gente modifica. Então é uma forma de interferir sim, a última palavra é sempre dele. Ele sempre dá um ok no que vai acontecer no programa. Durante é muito difícil interferir, muito difícil. Não tem essa interferência, mas na pauta sim. Mas acho que no nosso caso tem até esse lance de interferência e tal, porque é um horário diferente, não tem mais ninguém na rádio, né? Já tá todo mundo em casa. Mas ocasionalmente a gente também tem reunião, não de pauta, mas para definir, de repente, algum, sabe, encaixar um parafuso, assim, sabe? Vamos fazer uns acertos, mas reunião de pauta a gente não tem. Mas aí a gente também tem que chegar na rádio cedo, é uma loucura, a nossa rotina é bem maluca, sabe? Totalmente diferente da dela. E ela trabalha no horário normal, de gente, né? Eu quero fazer a última pergunta. Aí no caso a Isabel. Agora, sexta-feira que vem, sexta-feira passada, eu vi um trecho do seu programa porque tinha que vir para a aula, né? Aliás, perdão, quinta-feira, eu tinha que vir para a aula, né? E eu vi assim que seu programa realmente é de variedades, ele é bem descontraído, você é muito bem humorada, muito simpática. Agora, eu observei um lance, até desculpe se essa colocação pode me parecer, talvez, antipática. Pode fazer crítica à vontade. Eu vi que o seu tratamento ele é todo informal. Então, eu procurei colocar o seguinte, como dosar a informalidade para não ser excessiva ou descabida? Por quê? Você apresentou, no seu programa, né, você tratou a dermatologista Juliana Neiva de Ju. Então, veja bem. No meu entendimento naquele momento é o seguinte, uma parcela dos seus ouvintes talvez possa pensar, dá para acreditar nas dicas e recomendações de uma médica chamada Ju? Sim, eu entendo totalmente a sua colocação, mas assim, eu tento, na maior parte das vezes, não chamá-las de doutoras, porque eu acho que a coisa fica formal demais, e o blush, o diferencial do blush é exatamente você poder não chamar uma médica de doutora. Acho que esse é o grande diferencial. Todos os programas que você vai ouvir vão chamar a médica de doutora. Eu muitas vezes falo doutora Juliana Neiva, doutora Carolina Ribeiro, mas sempre eu faço questão de não chamar sempre, entendeu? Porque eu acho que essa informalidade é que é a marca registrada do blush. É claro que você não pode ter uma super informalidade com um entrevistado. Eu não posso me mostrar também a pessoa mais íntima do mundo, de uma
sei lá, de um entrevistado, de um médico, ou de um cantor, ou de um ator, que está indo ali pela primeira vez. Então é claro que você tem que dosar sim, mas eu acho que esse tipo de informalidade, por exemplo, que você ouviu, ele não